Fala pessoal do canal, Diego falando para mais um vídeo aqui no Delphi Creative. E o que eu quero para esse vídeo é o seguinte: cada vez que eu enviar uma atualização, uma inclusão de registros lá para o meu Back4App, eu quero salvar essas informações aqui numa base de dados local. Eu vou usar o SQLite para fazer isso e vou implementar isso aqui agora. Por quê? Porque depois, na hora que eu for criar uma lista aqui de todos os itens que eu tenho, eu não preciso ficar toda hora indo buscá-la no meu parse server. Já vai estar aqui local e eu não vou ficar consumindo os recursos disponíveis que eu tenho lá na versão free do Back4App. Então, eu vou implementar aqui. Vou fazer um pouco diferente do tradicional, que eu vou fazer o quê? Primeiro, vou vir aqui no meu projeto, vou dar um add aqui, vou adicionar nele uma unit aqui, SQLite Connect. Está disponível lá, é só uma unit simples, ela consegue fazer ali o controle de versão das minhas alterações do banco de dados. Então eu vou usar ela aqui. Já vai estar disponível lá no GitHub do canal. Ok? Então eu vou vir aqui agora no meu form. E o que eu quero? Eu vou criar aqui também, ó. Eu vou precisar passar para a minha função que eu vou criar um caminho aqui de onde eu vou salvar a minha base de dados. Então eu vou criar aqui uma outra variável. Vou chamar aqui ó, de pet data. Vou mudar aqui o nome do diretório para data. Ok, vou pôr o nome aqui para forçar ele a criar o diretório e vou criar a variável aqui. Ok, já tenho o caminho aqui que ele vai criar o meu diretório. E agora o que eu vou fazer? Vou criar uma rotina aqui para executar as funções, as rotinas ali do meu banco de dados. Então eu vou vir aqui, vou criar uma rotina qualquer aqui, vou chamar de database só. Não vou ficar enfeitando. Ctrl Shift C. Ele copia, ele cria aqui a minha procedure. E agora o que eu quero? Vou copiar o código aqui, para não perder tempo. E vou jogar ele aqui. E o que eu faço aqui? Preciso também declarar a minha variável aqui que eu vou estar usando. E também aqui preciso adicionar no meu projeto aqui na minha unit, fazer o uso da minha unit de conexão. Ok. Agora eu já tenho aqui uma conexão com o meu SQLite. E aqui, eu passei para ele aqui, ó, eu vou instanciar, vou passar uma instrução aqui, ó, para ele criar uma tabela para mim, uma tabela item, só vai ter o campo ID e um campo aqui, ó, do tipo text, que vai ser um JSON data. Passo para ele aqui onde que eu quero, onde está o caminho do meu banco de dados, e em seguida ele dá um open free aqui e já faz o que eu quero. Deixa eu só executar. Bom, faltou eu adicionar ali no meu form create a minha procedure database, para a gente ver se ele vai criar. Ok, não tive nenhum erro aqui. Vamos ver só se ele criou para a gente lá a nossa pasta e o nosso database. Eu chamei de parse aqui. Ele vai criar na pasta da minha aplicação. Então vai ser aqui em debug. Aqui já tem uma pasta data e tem também aqui o nosso banco de dados parse. Ok. Vou vir aqui, já vou conectar o meu SQLite Studio aqui no meu banco de dados. Então vou vir aqui, add database, clicar na pastinha, localizar ali o meu database, não é esse. Esse aqui é o que eu estava fazendo o teste, é o database que ele criou aqui na pasta da minha aplicação. Vou abrir, testar a conexão, tudo ok. Se eu vier aqui agora,
eu tenho a tabela item ali e a tabela versão que a minha classe lá de conexão cria. Só vou fazer um select aqui na minha tabela item e mostrar que ele tem os dois campos aqui. Ok, voltando para o Delphi aqui agora. O que eu quero aqui? Vou vir aqui no meu botão de salvar. Vou usar aqui, ó, deixar ele só o método aqui de inclusão, usando aqui a unit do parse server. Quem estiver usando a DLL pode continuar usando da mesma maneira. Então, eu vou fazer aqui. E para cada vez que eu monto aqui o meu item JSON, eu vou pegar esse próprio JSON aqui, object que eu estou criando, e já vou salvar ele direto no meu banco de dados. E como eu vou fazer isso? Vou criar uma função aqui, uma procedure nova aqui. Criar uma procedure nova. Vou chamar ela aqui, ó, de save item to local database, e ela vai receber aqui um JSON object, que é o JSON object que a gente já está enviando lá para o nosso parse server. Ctrl Shift C. Criou para mim aqui a minha rotina, a minha procedure. Então agora o que eu quero fazer? Eu quero gravar essa informação lá no meu banco de dados. Não vou ficar digitando para perder tempo, vou copiar um código aqui. E vamos ver o que esse código vai fazer. Ele ainda não conhece aqui, ele não consegue identificar aqui um fdquery. Vou fazer o quê? Vou só jogar um fdquery aqui por enquanto no meu projeto. Dá um Shift F9 aqui. Ele adiciona lá o que precisa de units para usar o fdquery. Ok, posso excluir ele daqui agora e voltar ali para o meu código. Agora não tenho nenhum erro aqui. E o que eu vou fazer aqui agora, cada vez que ele receber aqui um JSON Object, eu vou pegar desse JSON Object aqui que ele está passando o ID que ele está gravando lá no banco, ou editando, para eu poder fazer o quê? Definir se eu vou alterar aqui, se eu vou atualizar o registro que eu estou passando aqui para minha função, para minha procedure, ou se eu vou incluir. Então agora eu vou voltar aqui para o botão de salvar e vou fazer o quê? Cada vez que eu salvar ali, eu preciso passar esse JSON para a minha função ali. Então, save item, vou passar para ele aqui o meu JSON object aqui, que é o meu item JSON. Ok? Só que ele tem aqui essas verificações para saber se eu já estou passando um ID aqui para ele. Então, vou fazer o quê? Se eu passo um ID, então ele já adiciona para mim isso daqui no meu campo. Agora, se eu não passo um ID, a minha rotina vai lá, no retorno no meu parse server, ela coloca um valor aqui no meu edit. Então, eu vou pegar essa rotina aqui, para garantir que eu vou ter o ID ali no meu JSON, e vou adicionar aqui. Aí eu preciso aqui de um begin e um end. E agora sim, cada vez que eu salvar lá o registro, eu vou passar esse JSON Object aqui, antes de destruir, para minha função aqui. Vamos ver se isso aqui já vai funcionar. Vou vir aqui no cardápio. Vou pegar um item qualquer que a gente já tem aqui no nosso parse server salvo, que é o ID1 aqui mesmo. Na minha base de dados não tem nenhum sincronismo para pegar tudo de uma vez. Não vem ao caso, mas assim a gente já vai fazer o sincronismo desse caso aqui. Então aqui, vou vir aqui no nosso projeto, no 1, vou vir aqui, carregar a imagem. Pegar qualquer imagem aqui e vou salvar.
foi lá, salvou, ó, ele criou o JSON aqui e trouxe o retorno aqui pra gente. Agora vamos ver lá no nosso banco de dados se ele foi lá e salvou esse JSON. Vou vir aqui. Enquanto eu não fechar minha conexão aqui, o SQL Studio aqui não consegue acessar. Então, ok, ele veio aqui e salvou para mim aqui, ó, toda a informação que eu passei para o meu JSON lá. Se eu copiar aqui, ó, e colar, eu tenho todas as informações do jeito que foi lá para o meu JSON. Então, você deve estar se perguntando, tá, mas esse jeito vai ficar ruim de fazer um select ali, pegar todo mundo de um grupo, de alguma categoria ali. Mas não, é simples fazer isso. A gente consegue vir aqui, ó, no nosso próprio select e fazer o quê? Vou vir aqui, colar um select aqui, ó, e fazer o quê? Extrair o que eu quero do meu campo JSON ali. Então, ó, só remover isso daqui, vou fazer o quê, ó? Eu quero fazer um select no meu campo JSON data, eu quero pegar o name aqui e vou chamar ele de name aqui. E vou fazer a extração de todos os dados que eu preciso. Então, se eu fizer um select aqui no meu banco de dados, eu tenho as informações aqui, ó, da maneira que eu preciso. Se eu quiser pegar outra informação aqui, ó, categoria, vou vir aqui, copiar e colar aqui, ó. Vou vir aqui, categoria, vou fazer o select e pronto, tem as informações aqui. E com essas informações a gente consegue fazer os selects tradicionais que a gente usa ali para listar os nossos dados. Então, dessa maneira aqui, eu já salvo sem perder muito tempo as informações do banco de dados, depois eu acesso. Então, para cada vez que eu inserir ou editar uma informação, essa informação vai vir aqui para o nosso banco de dados SQLite, e na hora de montar uma lista agora, a gente vem aqui e pega do nosso banco de dados local e não consome o Back4App.